Alô, amigos, muito boa tarde. Está começando o Debate Bola desta segunda-feira, 2 de maio de 2022. O tempo tá passando, tá voando. Já estamos em maio, quase na metade do ano, e a bola não para de rolar pelos campeonatos brasileiros da Série A, B, C e D. E tem aí a divisão de acesso, daqui a pouco começa a segundona, copinha no segundo semestre, enfim, o futebol não para. Temos aí as categorias de base com a Liga de Futebol da Encosta da Serra, tem a Sulicamp, Noligaf, tem também lá em Caxias do Sul a Liga Serrana, tem de tudo que nós gostamos, que é o futebol. E hoje, para falar a respeito do futebol, nós estamos recebendo grandes personalidades que conhecem o futebol. Nós hoje vamos falar sobre Novo Hamburgo, sobre Aimoré, dupla Grenal. E também um jogo festivo que foi realizado ontem no Estádio do Vale, de 111 anos do Esporte Clube Novo Hamburgo. Poderia ter tido algo maior sendo feito em relação ao aniversário do clube, mas ontem não passou em branco. O Estádio do Vale recebeu o Vasco da Gama. E nós temos imagens dos gols que aconteceram ontem, o time master do Novo Hamburgo jogando contra o time master do Vasco da Gama. Vamos apresentar os nossos convidados. Quero começar aqui ao meu lado, Juarez Radaeli. Aliás, nesta semana, o Novo Hamburgo vai comemorar 5 anos do principal título da história do Novo Hamburgo, o título de campeão gaúcho em 2017. E o Juarez Radaeli era o presidente executivo do Novo Hamburgo naquela oportunidade. Agora desempenha a função de diretor de futebol. Essas lembranças, o que o Juarez Radaeli fazia naquele dia, eu nem conseguia nem respirar em virtude da ansiedade da decisão. Muito obrigado, Juarez Radaeli, por estar presente aqui no programa Debate Bola. Boa tarde. Boa tarde aos ouvintes, aos telespectadores, aos colegas aqui que estão participando. Eu não vou falar o nome para não furar o apresentador, né? Porque gente... Já está na telinha. Gente mais famosa, né? Olha, Eduardo, eu quero dizer que até hoje a gente fica pensando se é verdade, né? Porque é uma coisa tão rara de acontecer e... Eu sempre penso que as coisas acontecem naturalmente para quem acredita, né? E eu acho que eu estava no lugar certo na hora certa, foi isso que aconteceu. Entrou para a história, assim como todos naquela oportunidade. Ao lado do Juarez Radaeli, Jefferson Couto, um dos grandes nomes do nosso jornalismo esportivo aqui do Vale dos Sinos. Ele atua, Juarez Radaeli, em várias funções. O cara é multimídia. E hoje em dia tem que ser assim, né, presidente Werner? Hoje, quem é do jornalismo, quem é da área aí de esportes, tem que atuar em todos os setores. E na vida está sendo assim também. A concorrência, ela é enorme. Quem diz que eu não vou fazer isso porque eu não tem que fazer, velho. Hoje em dia não adianta. Jefferson Couto, da Rádio Mais Independência, é um dos nossos convidados. Obrigado pela presença, Jefferson. Eu que agradeço a oportunidade, né? Sempre é muito importante vir falar de futebol e falar sobre a Aimoré, sobre o Novo Hamburgo e cada vez mais levar o nome dos dois clubes, né? Tu citou que a gente vai bater um papo também sobre dupla Grenal. Eu acho que nesse Campeonato Gaúcho, o Novo Hamburgo especificamente mostrou que tem futebol, não apenas na dupla Grenal, com a questão do alemão indo para o Inter. Então, tudo isso é muito importante a gente também destacar e falar cada vez mais dos trabalhos de Aimoré e Novo Hamburgo. Aliás, sobre alemão, né, coloquei um comentário no meu canal, no Futebol em 1 Minuto. Todo mundo agora é pai do alemão. É impressionante, Juarez Radaeli. Todo mundo agora... Não, eu vi primeiro. Quem viu foi eu. Eu vi primeiro. Tá uma loucura. Agora, se o cara não tivesse jogando absolutamente nada, os pais da criança iriam desaparecer. Aí teria sido o clube que eu trouxe, né? É incrível, cara, isso. O futebol é uma Mas, doideira. Eduardo, eu quero aproveitar a oportunidade para... Deixa eu só, me permita, Juarez, eu quero só apresentar o presidente Werner Carvalho, presidente do Clube Esportivo Aimoré, que o Aimoré jogou ontem
na Série D do Campeonato Brasileiro. Teve a primeira derrota, mas teve alguns lances aí. Nossa arbitragem, ela não muda nunca. Mas, enfim, nós vamos falar sobre isso no programa. Presidente Werner Carvalho, muito obrigado pela presença no programa. Boa tarde. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Juarez. Boa tarde, Jefferson. É sempre um prazer a gente estar aqui na Vale TV conversando sobre futebol. Boa tarde especial aos telespectadores, né, dessa TV. E já de pronto, assim, cumprimentar o Juarez pela dupla comemoração que temos essa semana. Ontem, o dia de 111 anos do Novo Hamburgo, né? E essa semana aí, esse feito aí, que ele está, como ele disse, no momento certo, na hora certa, mas está gravado lá na história do futebol gaúcho, na história do Novo Hamburgo, o campeonato. Então, já deixo aqui meus parabéns aí por essa dupla conquista aí. E ontem tivemos o nosso jogo lá em Caxias, sabíamos que seria um jogo difícil, né? Tínhamos uma gordurinha para queimar no momento que a gente conseguiu uma vitória fora de casa contra o Próspero. E, infelizmente, na hora no campo a gente não tem a visão exata, e até principalmente na questão do pênalti, tinha uma cerração muito grande onde a gente estava, a gente não conseguia ter noção, mas depois vendo as imagens, ainda lá no vestiário, o nosso executivo mostraram, não foi pênalti, o cara dobrou a perna. Né? E o segundo gol no campo, eu tive a sensação de impedimento e o vídeo me confirmou isso. Mas futebol é isso, a gente sabe que a gente está na mão dos árbitros, né? E vamos lá, o Caxias é um clube que tem um investimento maior, tem uma estrutura maior que a nossa. Antes daquele pênalti já tinha acontecido uns 2 ou 3 lances parecidos, e de repente até um do Gonçalves teria sido mais pênalti do que o que foi. O juiz não deu, a torcida começou a pegar no pé, o treinador do Caxias reclamou e foi expulso. Quer dizer, botaram pressão e aí acabou acontecendo isso. Diga, Juarez, por gentileza. Bom, eu primeiro quero agradecer ao presidente Werner, né, que, aliás, eu vou ser presenteado com uma gravata para mim poder vir à altura, né, no próximo programa que ele estiver. Mas agora, tirando a brincadeira de lado, a gente se conheceu aí num clássico e eu acho que os clubes, eles têm a sua rivalidade, mas as pessoas que dirigem é que são responsáveis por isso. E a gente fez uma amizade muito grande de lá para cá, a gente se respeita. E que bom se fosse assim com a maioria, né, Werner? A maioria dos presidentes. Puxa, não é porque é Grenal lá, a dupla, que não vão se entender, não é porque é o Clássico do Vale que precisa ter briga, ranço. Eu acho que as coisas deviam andar numa normalidade como tem ocorrido aí. Agradecer pelos cumprimentos do clube, eu agradeço em nome do clube ao Werner e ao Aimoré pela lembrança. E quanto ao caso do alemão, Eduardo? Tu é um dos paizinhos também do alemão? Não. Tu é papai dele? A gente precisa deixar bem claro. Quem nos indicou o alemão foi o Gabriel, assistente foi o que eu falei no do Maninho. Gabriel Dutra. Gabriel Dutra, que trabalhou 2 ou 3 anos lá no Avaí. Aí veio com o Maninho, nos mostrou os vídeos. O Maninho achou que valeria a pena. E aí eu não sou pai de ninguém. Eu fiz o meu trabalho de tentar trazer o rapaz. O rapaz estava sem contrato no Avaí. Aí o William Thomas, que hoje está no Internacional, me disse, não, Juarez, vamos renovar o contrato dele, a gente te empresta ele. Puxa, até nisso a gente deu um pouco de azar, né? E deixando claro que o Novo Hamburgo tentou contratar através de investidores, né? Porque já se sabia do interesse não só do Internacional, mas também do Grêmio, mas o Grêmio não quis apostar, né? Porque ele estava realmente com uma lesão, mas o Grêmio não quis apostar e o Inter apostou. E aí o Novo Hamburgo tentou contratar para repassar o Internacional. Claro, né? Futebol é negócio, né, presidente? Ganhar dinheiro também. Cada vez mais é negócio. É negócio. Só que não deu, né? A informação que o Avaí não ganhou dinheiro, né? Nada. Nada. E o Novo Hamburgo, através desse pessoal aí, a gente conversou com os procuradora do alemão que estiveram em Novo Hamburgo. Que é do Carpegiani. Isso, a dona Cláudia. Isso. Aliás, um exemplo de procuradora para cuidar de um atleta em todos os sentidos. Altamente profissional. E aí houve a sondagem, mas teria-se um valor aí de gente que apostaria um valor grande.
É que ficou, o Internacional ficou o seguinte, acertado com o Avaí. 70% é do Inter, 30% de uma futura Negociação. venda do alemão, 30% vão para o Avaí. Então o Avaí, no fim, não perdeu nada, também Sim. não ganhou Mas- nesse primeiro momento. Mas pode, daqui a Mas pouco... poderia perder tudo, né, Eduardo? Poderia. O contrato dele é 1 ano, em junho ele já poderia, julho, assinar com outro clube. Bem, vamos falar também sobre isso, mas eu quero começar com as imagens do jogo do Aimoré com o Caxias. Eu gostaria da participação de todos, especialmente do Jefferson, do presidente Werner, que estiveram ontem lá no estádio Centenário em Caxias do Sul. Põe na tela para nós os gols de Aimoré e Caxias. Couto, presidente. Esse gol aí, esse primeiro gol que aconteceu muito cedo no jogo, né? Foi uma falha da nossa defesa, né? E o nosso goleiro também tomou um gol que ele habitualmente não toma. E mesmo assim, depois do primeiro gol, eu achei o time bem, assim, não se abateu com o gol. Depois veio esse segundo Estava gol. muito na frente, hein? Em claro impedimento, que não foi marcado. E aí depois veio a nossa reação, que foi muito positiva, assim, e a gente levando em conta a idade média do nosso time, né? Conseguir buscar o empate 2-2, ter a oportunidade com o Wesley, nosso centroavante, de ter matado o jogo, e aí depois aconteceu toda a questão do pênalti. O quarto gol, uma consequência, né, do jogo. Importante destacar, a gente estava comentando do alemão, que fez um bom campeonato gaúcho e abriu o mercado para ele. Olha, eu já tenho algo a falar sobre o Breno, né? O Breno é um bom excelente jogador. Já fez fora de casa contra o Próspero, agora, né? As duas assistências foram dele, né? Isso, ele é um jogador que, de origem, ele é centroavante, mas ele faz a beirada do campo também. Olha aí, presidente, e aí? Hã? Não tem dúvida, assim, né? O erro, Será que a neblina atrapalhou o árbitro? o erro da arbitragem, né, faz parte do futebol, mas a gente vem sendo repetidamente sujeito a esse erro. Ele pode ter apitado sem querer, ele estava correndo, né? Mas eu acho que é mais ou menos o que o Werner falou, a questão do jogo em si naquele momento. Sim. Porque a partir dos 23 minutos a neblina chegou não com dá pra ver peso, nada, com é. peso. Então metade do segundo tempo foi disso para pior. E aí teve um, depois teve outro lance que pediram pênalti, teve a expulsão do Luan Carlos, teve a torcida, e a torcida é algo que, desde o jogo contra o Novo Hamburgo, que eu também estive lá no Centenário, É verdade. a torcida lá tá 1-1 ou tá 1-0, você está ganhando, a torcida reclama, briga, xinga, vai para alambrado. E então, com esse peso, eu acho que o árbitro acabou se perdendo. Daqui a pouco ficou naquele bar, eu acho que aquele atrás lá podia ter dado. E daí teve uma oportunidade, daqui a pouco, no impulso, porque durante Não o pode jogo, ser assim, né? durante A o gente sabe jogo, que é assim, mas não pode ser assim, né? Mas a qualidade da arbitragem, no geral, tá muito ruim, né? E eles têm uma tendência a ser localistas, né? Quem sabe, se fosse lá no Cristo Rei, será que ele daria esse pênalti? Enfim. Presidente, mas o senhor tocou num ponto que realmente vem acontecendo, né? A arbitragem está muito abaixo. A gente imaginou que talvez com o VAR, mas o VAR às vezes não adianta nada, né? Tirando as linhas do VAR, né, que é uma coisa teoricamente matemática. Que foi aquele lance do E confusa, Grêmio. né? Não, vocês viram as matemática linhas? confusa, mas o resto é tudo interpretação. É mais um na Gabine que está interpretando. Então eu interpreto de um jeito, o Eduardo de um. Vocês viram as linhas desse lance do Grêmio aí que tu mencionou? Não, mas eu Não dá para ver nada. Foi o gol do Elias, terceiro. Elias. Então, impedimento. Mas vale destacar que todas as linhas que eu vi, pelo menos, depois do Elias em diante, eu prestei um pouquinho mais atenção. Teve uma partida, eu não vou me recordar o confronto, mas foi nesse final de semana, que também fazem. Eles pegam uma linha contínua e pegam essa outra numa diagonal em si. Então, acho que isso Eu acho que o algo VAR que vai acontecer sempre. Mas foi bem curioso, né, e estranho aquela... Eu acho que o VAR tinha que entrar em lances assim, né, que o árbitro não viu realmente, sabe? Esses lances aí de linha, traça uma linha lá da esquerda para a direita, coloca outra aqui. Ah, tá só a pontinha da chuteira dando condições. Ah, para, cara. Deixa eu fazer uma pergunta para ti, Eduardo, que acompanha mais o presidente aqui. A televisão, ela te mostra uma imagem
uma tela. Por que não tem, será que não tem como tu fazer 2 linhas, a hora que o atleta dá o passe e a hora que o cara recebe? É isso que eles fazem. Não, eles põem só lá. Eles põem só onde o cara tá, se tá na frente ou não. Não tem a linha na hora que tá dando Mas passe. no vídeo não mostra, né? Na hora da análise não mostra. Eles mostram a linha. Só a linha lá onde o cara tá. Agora que nem este lance aqui, ó. Daqui a pouco vai passar o segundo gol, né, do Caxias. Gol do Salles. Eu acho que se tivesse linha ali, o cara tava em impedimento. Sim. Mas aquele é impedimento sem linha. Não precisa nem de linha. Quer ver agora, ó, presidente? E a Não, nossa, não é, antes. a nossa posição para analisar esse lance era muito privilegiada, porque a cabine onde a gente estava era bem na linha. Bem na linha. Então, nitidamente, assim, na hora de... o cara vai Então, lá. o placar moral do jogo, 2-2. Não existe placar moral, né? Seria bom se tivesse alguma validade, meio ponto que fosse, no desempate, em vez de saldo de gol, placar moral, mas infelizmente não. Mas eu acho que é algo... O que conta são os 3 pontos perdidos. Algo que dá para destacar desse time do Aimoré é o poder de reação, né? Com Estava certeza. perdendo de 2-0 fora de casa e tem muitos meninos ali. E a indignação do grupo. E no primeiro jogo, contra o Marcílio, já foi assim. Saímos perdendo 2 vezes e conseguimos reverter o resultado. Então, assim, esse é um grande fator positivo. Tirando o placar, o desempenho foi bom. Com certeza, eu não tenho dúvida disso. Algumas atuações individuais, assim, do meu ponto de vista, que eu não gostaria de pontuar, que saíram um pouco da curva, eu acho que o resultado geral, em termos de desempenho, foi bom. E é claro, um atleta que nem o Marley, que está aí com essa fascite plantar, que é sempre um diagnóstico bastante chato e com previsão incerta de volta pela capacidade de movimentação que ele tem. Muito impedido, presidente, né? perdão. Muito impedido. Então o Marley faz falta. É difícil. No grupo, no nosso elenco, a gente não tem um jogador com as características dele. Edinho Rosa, presidente. Muito Tua bem, avaliação? está surpreendentemente bem. É claro, a gente acompanhou e a contratação se baseou no desempenho que ele teve no Novo Hamburgo na Copinha, né? Desde a primeira vez que eu conversei com ele assim sobre futebol, eu fiquei muito bem impressionado com ele. E ele é um cara que sabe conduzir muito bem o grupo. Eu acho que ele tá assim, com certeza ele vai ascender na profissão de treinador. Eu queria saber como é que foi assim o contato depois com o Preto, né? Porque o Preto é um dos principais nomes da história do Novo Hamburgo. Como é que foi esse contato, presidente? Porque, sem dúvida nenhuma, o senhor conhece a história do Preto dentro do Novo Hamburgo. Porque, olha, guardadas as devidas proporções, né? Não estou querendo comparar aqui, guardadas as devidas proporções é a mesma coisa que o Falcão treinar o Grêmio e o Renato treinar o Internacional. Com certeza, mas eles estão num momento de vida profissional onde eles, vamos dizer assim, quando eu falo eles, porque eles formam uma dupla, né, viram na possibilidade de trabalhar no Aimoré como uma chance de crescimento, uma boa vitrine, né? E é claro que a gente, no início, houve uma certa, entre aspas, corneta do nosso torcedor, mas o Preto é um cara que tem uma grande habilidade em lidar com as pessoas e ele já está conquistando o pessoal, então acho que não... O início, tu anunciar... Tu dizer Pro torcedor foi um baque, foi mais difícil. Não, para ambas as torcidas foi um baque, né? Vamos... Mas eu disse na época que os caras são profissionais. É isso aí, né? Então... A história foi construída, só que isso não vai encher barriga de ninguém. E vamos lá, não vamos esquecer o Luiz Henrique, que foi um grande ídolo do Novo Hamburgo, foi nosso capitão no o goleiro Rafael, né? O Rafael Dalry. Então tem vários exemplos assim. Então eu acho que todos têm a crescer, né? Com essas trocas de lado assim. Eu acho que é importante para todo mundo. Ninguém está desrespeitando ninguém, muito antes pelo contrário, né, Jores? Mas com toda certeza, eu tenho uma opinião sobre isso, Eduardo. Eu acho que essas coisas só vêm nos times que têm muito dinheiro e os treinadores que estão ricos. O Abel Braga pode dizer, não, no Grêmio eu não trabalho. O Renato pode dizer para o Inter, não. Mas até pelas carreiras que eles construíram nos times e se identificaram como treinador.
né? Vamos lá, se o Edinho e o Preto começam a ganhar tudo no Aimoré, né? Pode ser que eles adquiram entre aspas, aimoresismo e digam, não, no Novo Hamburgo não trabalha, isso não vai acontecer, né? Mas são patamares diferentes. É outro tipo de... São profissionais tão competentes, quem sabe até mais do que o Abel, do que o Renato, mas que estão em outra fase da carreira e têm outra perspectiva. Então, eles não podem se dar o luxo de abrir mão de trabalhar em possíveis rivais, de crescer profissionalmente. Exato, eles estão buscando, presidente, um novo desafio. Eles Isso são aí. jovens, eles querem progredir em tudo. E por isso que eu cito o Renato, o Abel, o Falcão, eles podem se dar o luxo de ficar em casa. Eles já têm a vida feita. Batalharam para isso, conquistaram. Agora, eu não vejo demérito nenhum Renato treinar Inter, Falcão treinar Grêmio, eu não... Com certeza. E tem uma outra coisa, né, Juarez, que daí entra a nossa peculiaridade aqui. A torcida reina no início, mas a nossa torcida é tão pequena. A nossa, quando eu digo ambas, né? Ambas nossas torcidas são tão pequenas. Bem pequenas, né? Porque é diferente, por exemplo, a corneta, vamos lá, do Renato treinar o Inter, não para nunca. Porque quando tu acalma perdeu o primeiro Grenal, já vem uma massa lá e já reclama, né? E sabemos que essa corneta ia acontecer com qualquer um, né? Que a gente também conhece em ambos os estádios, que tem aqueles meia dúzia que a corneta é costume. Nenhum treinador presta. Eu não sei que tipo de futebol eles veem. Né? O Jefferson daqui a pouco tem um outro olhar, né, em relação a esta questão da ida do Preto e do Edinho, mas principalmente a do Preto. Como é que é com o torcedor ali, o contato, tudo normal? Eu até brinquei, eu tenho uma boa relação com ambas as torcidas e até brinquei com alguns torcedores que ia ter esse murmurinho dependendo até a primeira partida, que a primeira partida seria algo muito importante, um divisor de águas. Porque ganhou a primeira partida, o torcedor vai dar uma aliviada. Daqui a pouco, se perdesse, essa corneta ia continuar. Então, acho que o torcedor é muito na emoção na hora do momento. Agora, acho que essa corneta aí só vai chegar se a gente tiver uma campanha muito abaixo do que é esperado. Aí sim pode citar de novo essa corneta, porque trouxe A, B, C, D. E aí, de novo, é o pensamento pequeno do torcedor achar que o Preto e o Edinho vão fazer um trabalho aquém da capacidade deles. Para prejudicar o Aimoré. Isso não existe, né? Isso é um pensamento mágico, assim. Não tem nem... Torcedor é torcedor. Mas a gente não pode nem considerar esse tipo de coisa, né? Com certeza. Agora o Aimoré tem 2 jogos dentro de casa pela Série D, né? O próximo jogo contra o Cascavel, que é um clube que se estruturou no interior do Paraná, que está crescendo, né? Juarez, Couto, presidente. O Tcheco, ex-Grêmio, está lá há muito 3 anos tempo. Há muito tempo. O Aimoré já enfrentou, né, o Cascavel com o Tcheco. E aí, sábado, tem este jogo que vale a liderança, presidente. Sim, a gente tem noção da dificuldade e da grandeza do jogo e desde já, como sempre faço, convocar o torcedor a comparecer ao Cristo Rei. Vamos ter promoções que vão ser anunciadas no transcorrer da semana. Eu já estava conversando cedo da manhã com o Luciano, o vice de marketing, para a gente definir essas promoções exatamente, então vão ser anunciadas. E é um jogo muito importante e muito difícil, né? Eu sempre, desde que eu falo da Série D, eu coloco assim, a nossa chave em 3 grupos de times. Num patamar acima, Cascavel, pela estrutura, pelo tempo de trabalho que tem. O Azures, que tem uma condição financeira, além de ser um clube empresa, tem a participação na Copa do Brasil, que gerou para ele que vai engordando caixa. Que vai engordando caixa. Tem um treinador que dificilmente perde. Né? Pode não ganhar, mas Pode não ganhar, mas dificilmente perde, né? Então, o Mano e o Maninho. Isso aí. São parecidíssimos. Isso aí. Então, esses 2 eu colocaria num patamar maior, assim, como 2 vagas prováveis, né? Na terceira, eu colocaria o Caxias pela estrutura, né? Ainda que dentro do campo ontem eu não tenha visto assim tanta diferença técnica entre o Caxias e o nosso time.
que tem as suas limitações. Lembrar que o Caxias tem uma folha 3 vezes maior que a nossa. Sim, eles têm um investimento muito grande. E aí, então, no quarto grupo, eu botaria ali o Aimoré, o São Luís, o Próspera, que eu acho que é um time que, apesar de ter perdido as 2 primeiras, ontem se recuperou, vai brigar por essa vaga, Marcílio e Juventus. Então, esses 5 aqui estão disputando uma vaga. Uma vaga. É essa conta que eu faço. E dentro dessa minha conta, claro que eu quero ganhar do Cascavel, mas eu não posso perder do Cascavel. Empatando com o Cascavel e ganhando do São Luís depois no segundo jogo, que também vai ser um jogo bastante complicado, bastante difícil, eu acho que clareia a nossa possibilidade de ocupar essa quarta vaga nesse grupo dos 5 que eu divido como postulantes a quarta vaga. Eu acho que é por aí, né, Couto? Sim, sim. Algo que Tu acompanhou eu lá em comentei... Próspera? Sim, eu fui em Próspera, eu fui em Tubarão, né? Tubarão, Estive lá é. no Domingos Gonzalez, O Próspera lá no que é campo de do Criciúma, Tubarão, né? de Criciúma. Eu até pego, claro, como o Werner falou, o início do Próspera não foi muito positivo. Mas Não eu foi acho Próspera, que, né? acho que o que pode prejudicar o Próspera é essa questão do estádio, essa questão de não ter o torcedor, porque quem acompanhou, quem esteve, né, a gente chegou lá, era no campo do Tubarão, algumas pessoas não sabiam nem que ia ter rádio presente, a torcida ficou sabendo, o jogo foi no domingo, a torcida ficou sabendo na sexta que não ia poder ter o público. Então, acho que esses percursos podem complicar dentro de campo. Acho que sim, acho que sim. E eu até achei interessante, eu comentei com o pessoal, Criciúma é uma cidade do porte um pouquinho menor que São Leopoldo, que Novo Hamburgo, tem 2 times. Custa o Criciúma emprestar o campo para o Próspera jogar? Seria um gramado melhor, teria possibilidade Na cidade. E na convenhamos, cidade, convenhamos que nesse momento não é adversário. Não, e né? tem um que está na Série B, outro está na Série D, quer dizer, é para o crescimento da cidade. Não, Daqui a mas pouco aí- faltou um entendimento político, assim, vamos abrir as portas da Liberta, tem isso para vocês. Essa aqui. é a Daqui a questão. pouco não foram atrás também, né? Mas- Chegou o Tubarão mais fácil. Vamos bater o Tubarão. Aí daqui a pouco a gente vai dar já. Eu não vou pedir para os caras do Criciúma, né? Sei lá, né? O que passou. Mas que eu achei estranho, assim, se deslocar os 2 times até Tubarão, tendo um estádio. Mas só de alto padrão em complementando, Criciúma. outro time é o Azures, que é lógico, né? Que tem esse poder maior por questão da Copa do Brasil. Só que é algo que ainda a gente vai ter que ver. Daqui a pouco se passa do Bahia. Daqui a pouco tem um jogo mais difícil. Daqui a pouco dá uma segurada em alguns atletas na Série D ou não. Aí depende a escolha que tem o Azures. Parou lá com o Bahia, né? Empatou lá com o Bahia. Parece até que no jogo que eles perderam para o São Luís de 2-0, eles tinham poupado. Eu ouvi, não sei. Eles jogaram com 8 jogadores titulares e outros foram poupados aí. Não foi tanto, eu também tive essa... Eu fui pesquisar a fundo aí para ver se já tinha poupado devido ao jogo contra o Bahia. Então isso talvez possa prejudicar um pouco, mas é um forte candidato, claro, à classificação. O Cascavel, né, como está um time bem organizado, e algo que o Werner falou também sobre a questão do público. Será que podemos ter um público um pouquinho maior pela questão do Tcheco estar ou não? Agora, Talvez pode ser algo Presidente, a mais, não, né? Eu não quis acreditar quando eu olhei aquele borderô do primeiro jogo. Eu quase tive um troço, presidente. Não pode o torcedor do Aimoré, assim como a gente fala do Novo Hamburgo, né, Juarez? Falamos do Aimoré. O Aimoré, o torcedor tem que ir no estádio. Tem que estar no estádio, porque o clube está fazendo de tudo para jogar a Série D. Seria muito mais fácil ficar em casa. E fazer Não jogar, seria muito mais tranquilo, porque está garantido no gauchão do ano que vem, joga uma copinha, ou não joga, ou só joga. Os clubes poderiam muito bem fazer isso. O presidente Werner poderia dizer, eu não vou me endividar, não vou gastar folha, não vou ter... Não, mas está botando o time para jogar. E aí o torcedor não vai, depois vai lá nas redes sociais cornetear. É isso que eu não admito, presidente. Eu fico doido, eu fico louco com isso. Mas e aí tu vai olhar a renda do primeiro jogo, R$ 1.700. E detalhe que o clube está fazendo de tudo para ter esse público, né? Com certeza. Campanhas, promoções. Não O falta Juarez chega a estar apavorado aqui. Não, Mas Juarez. Mas é a sabe pura que, realidade. Assim, a Série D, é claro que tem o glamour, claro que é importante o clube ter um calendário o ano muito todo, importante. mas assim, 64 clubes, para subir 4. E sabendo de todo o potencial que os clubes de São Paulo têm.
É de São né? Paulo para baixo. E que o futebol gaúcho, eu falo futebol gaúcho como um todo, ele está passando por um período assim de dificuldade financeira e que acaba se refletindo no campo. É só nós olharmos assim como foi a campanha do Grêmio, Inter e Juventude no Brasileiro do ano passado, como foi o nosso gauchão desse ano. O Brasil de Pelotas caindo. O Brasil de Pelotas, esqueci do Brasil de Pelotas, o Brasil de Pelotas caindo. E como foi assim, o nosso Campeonato Gaúcho desse ano foi nivelado por baixo. Foi. Né? Então, assim, tu vai para uma competição nacional dessas com muitas dificuldades. Bom, mas tu tem o calendário cheio, como dizem, é bom para contratar jogador. E a torcida cobra, tem que ter, mas eles não vão. Né? E aí, assim, desses 64, 4 vão ser premiados com uma cota praticamente miserável. Vamos dizer assim, o que conta mesmo é a Série B. A partir da Série B, que, claro, para um time da grandeza com o Grêmio não é suficiente, mas para um time como o Aimoré, como o Caxias, como o Ipiranga, o Novo Hamburgo, faz toda a diferença pelo valor da cota que tem. Então, assim, se nós pudéssemos pactuar de ter 3, 4 times gaúchos na Série B, nós, Novo Hamburgo, imagina 2 clássicos do Vale pela Série B, o que seria? Mas até tu conseguir chegar na Série B, e vide o Caxias, que é um clube que tem uma estrutura maior e que faz, sei lá, 4, 5, 6 anos que está nessa luta e não está alcançando. Por quê? Porque não é fácil. Então, é ruim jogar a Série D, é ruim porque o retorno é pequeno, mas é muito pior tu ficar sem ela. Tu tem algum grau de visibilidade. E até nas questões entrando num assunto bastante polêmico, que é a questão da SAF, eu, sinceramente, eu não vejo a médio e longo prazo clubes do nosso porte conseguirem fugir dessa realidade. Eu tenho falado bastante sobre isso. E tu estando com uma visibilidade nacional é um atrativo para alguém que queira investir em ti. E isso é polêmico. É polêmico, né? Mas tem que ser discutido mas no conselho. Tem que ser discutido, com certeza, porque eu sempre digo assim, a grande receita que nós, a Aimoré, imagino o Novo Hamburgo também, temos ainda é a televisão do gauchão. Né? E que está cada vez minguando. menor. Presidente, né? eu tenho uma opinião minha, não do Hamburgo. Se terminar a televisão, termina o gauchão. Perfeito. Termina para os clubes do interior, termina. Perfeito. Então, assim, esse é o grande problema. Qual foi o valor desse ano? Não precisa ser aproximado. Foi em torno de 800 mil. 800 mil. 800 mil? 800 mil. E sendo que ano passado eram 1.400. E vai cair mais. E assim, 800 chorado. Porque assim, a informação que eu tive foi o primeiro gauchão que eu fiz. Não te preocupa que em dezembro já é gauchão e a verba entra fácil. Já tá ali. Não foi bem assim. Foi tudo chorado, negociado, vamos lá. Assim, o Luciano foi muito bacana, assim, soube entender as dificuldades do Aimoré e nos ajudou muito. Mas assim, foi difícil. Mas o presidente Luciano Oxman também correu bastante, né, Com presidente, certeza. para ajustar e manter a detentora dos direitos. Não, com certeza. Mas aí só completando a questão da SAF. Então, Sim. é um risco. Não tenha dúvida. Mas também é um risco jogar futebol como a gente joga e daqui a pouco tu cai para a segunda hora. E aí? Então, viver é um risco. E pode acontecer. E pode acontecer com qualquer um. Então, viver é um risco. Aí tu tem que optar qual é o risco maior. Eu negociar, e se isso for feito, tem que ser feito de uma maneira que seja, um negócio que seja boa para todas as partes envolvidas e correr o risco de daqui a pouco o Eduardo chega aqui, não, vou chutar, 20 milhões aqui, está aqui, ó, a partir de hoje eu sou o dono do Aimoré. E o Eduardo compra o Aimoré por Presidente, 3, 4 anos. Dono do Aimoré ou dono do futebol do Aimoré? Onde fica o patrimônio? Não, A SAF é que diferente. Não, a SAF tem duas possibilidades. Tu pode negociar só o futebol, ou tu pode negociar futebol e patrimônio. Patrimônio. São duas formas que tu pode Foi fazer. o que o Cruzeiro fez, não botou todo o patrimônio. Isso. E foi o que o Botafogo fez colocando patrimônio. Isso aí. E o Vasco está colocando patrimônio também. É que dependendo da capacidade do futebol e dependendo do patrimônio, os caras vão olhar assim,
Só teu futebol eu não quero. Pois é, Eu preciso do teu patrimônio também. E aí? Mas aí eu te pergunto, Juarez, vamos lá. Eu não estou dizendo que o Aimoré tá sendo... Não, eu acho que todos os clubes- não é isso. todos Mas, os clubes estão vendo a viabilidade disso. Esclarecer isso. Tá, patrimônio, não quero patrimônio. Aí tu leva uma ação trabalhista. Tu leva uma ação, eventualmente, de INSS, Fundo de Garantia, que a gente sabe das dificuldades e que, às vezes, a gente não consegue honrar com todos esses compromissos. E quando tu vê, tu tem lá uma dívida de 400 mil com Fundo de Garantia. E o Fundo de Garantia te executa e vai tirar o quê? O teu patrimônio. Então, e aí nós vamos para o patrimônio. Nós temos lá em Livramento 3 times, 3 estádios. Não existe mais futebol profissional. Então, assim, será que o patrimônio é tão importante assim? Mas, assim, presidente, qual é o produto da gente? O produto da gente é futebol. Ô, Juarez, em 5 anos, os clubes que estão na divisão de acesso, 5, máximo 10, não vão estar mais. Concordo Eles contigo. vão Agora, estar fechados, eu quero né? fazer uma outra pergunta para vocês no debate, então. E digamos que essa empresa, que o Eduardo comprou no Novo Hamburgo ou Aimoré, e o troço não andou. Ele vai vender o patrimônio para tirar o dinheiro dele? O que, é que ele vai fazer depois? Ele vai vender a empresa, ele vai vender o Eduardo comprou a Aimoré, ele vai vender para mim. Os associados, os sócios dos clubes, eles continuam sócios do clube. Sim. Só que eles não têm poder nenhum. Eles Exatamente. são sócios. É que, na realidade... É uma empresa privada, virou uma empresa Virou uma privada. empresa privada, que Pelo- pode simplesmente sumir com o tempo. Pelo que eu... Mas, Juarez, o presidente me perdoe, mas quem é o dirigente do interior hoje corre desgraçadamente para lá e para cá, passando o boné, o chapéu, para pegar dinheiro. muitas Ninguém vezes aguenta mais isso. Muitas vezes tira Juarez. do bolso. Não, também. eu concordo Ninguém contigo. aguenta- Ninguém, não tem mais nenhum dirigente que chega, que nem era nos anos 80 e 90, não, pega só um pouquinho. Tinha o Tovar também no 15, só um pouquinho eu coloco aqui 100 mil e aí depois a gente vê. Mas tá aqui o meu 100 mil. Sim. Não existe mais. Não, eu hoje. concordo contigo. E hoje é uma dificuldade mas até a questão para... ainda da governança da SAF, né? O ideal, eu andei conversando com algumas empresas que fazem assessoramento, a gente está passando por um estudo, porque na realidade, assim, não adianta eu querer que o Aimoré vire SAF, se os caras vão estar, mas isso aqui não serve para nada. Da mesma forma que a gente está fazendo também. Então, assim, nós estamos fazendo um estudo que vai dar um diagnóstico do Aimoré. O Aimoré é assim, vale tanto, se fizer SAF só de futebol é tanto, se fizer SAF patrimônio, futebol e patrimônio é tanto. Bom, botamos patrimônio, vamos lá. Ou botamos só futebol. Tu cria na governança, estrutura de governança, tu vai ter lá o dono do clube, que vai ser o Juarez, e esse Juarez vai fazer a gestão da empresa junto com o conselho de administração. Claro que aí é tudo construção com o teu comprador. Eu digo, tá, te vendo, portanto, mas o seguinte, nós vamos montar um conselho de administração que vai ter tantos representantes do Aimoré, tantos representantes da empresa do Juarez que comprou, e esses, junto com o dono, vão... É como é uma empresa. Vão tocar a empresa. Essa é a ideia. E Né? o Mas Aimoré qual é fica- o poder, no caso, que o Novo Hamburgo ou a Aimoré 10%. teriam com esse conselho? Mas aí é a governança, aí é como que tu vai estruturar o negócio. O negócio vai te dizer, ó, o presidente deve responder ao conselho de administração. É uma empresa? É uma empresa, porque na realidade o conselho de administração de qualquer empresa é ele que dá as diretrizes da gestão. Né? E até assim, nas empresas tu tem o presidente do conselho, que teoricamente é uma figura mais assim política, diz, ô Juarez, vem cá, olha aqui, nós vamos ter que vender o alemão, tá? Aqui, ó, né? E o CEO da empresa, que é o cara que toca, que se não dá certo o que o conselho definiu como gestão, o CEO acaba bailando. Né? Então, essa estrutura. E no momento que eu imagino o Aimoré sendo adquirido, transformado, só podemos evoluir se for assim. De ter um poder de gestão próprio do clube, aí assim, a princípio se extingue conselho, se extingue essas coisas, fica lá o conselho de administração. Então vão ter alguns sócios do Aimoré que vão fazer parte desse conselho de E o administração. clube podendo opinar em algumas decisões, Perfeito. sem dúvida nenhuma, tendo esse percentual ainda. Que bom que está tudo no estudo ainda, né? Estão Grêmio Internacional já levantando, estão debatendo. estão viu? debatendo, porque é Chapecoense uma coisa é o muito próximo, séria, né? Bahia é o próximo.
Eu acho que o futebol nosso, não vai existir possibilidade o nosso, futebol do Novo Hamburgo, do Aimoré, sem querer menosprezar de forma alguma, o cara não vai comprar só futebol. Não, a minha opinião pessoal é que o cara não vai querer só o futebol. Não, Eu pega- concordo contigo, pega tudo, porque, vamos lá, o nosso exemplo, nós temos uma área nobre lá no Cristo Rei. Sim. E é nobre e ociosa. Pode se transformar aquilo numa coisa muito lucrativa. É um Daqui a baita pouco, patrimônio. muito mais lucrativa que o futebol. Sim. Né? É por Então, isso que eu assim, lhe coloquei. o patrimônio acaba valendo muito mais que o futebol. Bom, os caras compraram, conseguiram transformar aquele patrimônio que para nós é improdutivo, mas eles tendo lucro em cima do patrimônio e, além disso, tendo a visibilidade do futebol, pode se tornar um bom negócio. Eu concordo contigo, Juarez. Eu vejo a menina dos olhos do Aimoré para alguém, Patrimônio. investidor, é o patrimônio. Já da dupla Grenal, por exemplo, Não, é seria o diferente, futebol. é diferente, com certeza, é diferente. Couto. Não, estava escutando, pensando, debatendo, e falou sobre patrimônio. A gente teve o dia do Aimoré, que foi algo que até destacou-se, que daqui a pouco o Aimoré pode fazer mais esses eventos. É isso que eu estava pensando na hora que estava falando sobre patrimônio, daqui a pouco mudar. E aí, nesses intuitos de daqui a pouco mudar e investir mais no patrimônio, tu consegue trazer mais torcedor. Então, porque né, a gente destacou antes do dia do Aimoré na rádio que às vezes o torcedor não vai no jogo porque vai ter o jogo ali, eu não vou levar. Mas daqui a pouco, que nem teve a corrida, a gente teve imagens de crianças de meses correndo. Então, isso traz um vínculo maior. Traz. Assim como eu morei em Gravataí por 6 anos e me identifiquei muito com cerâmica. Foi o último clube que eu atuei, que eu joguei nas camadas de base. E essa identificação com o atleta, com o funcionário, com esse e aquilo, a gente acaba criando esse vínculo e essa paixão, que eu acho que é o que falta daqui a pouco, abrir mais o estádio para criança, como o Novo Hamburgo vem fazendo com as escolas, né, que eu via algumas questões relativas a isso. Todas as sextas para quinta-feira tem visita de alguma escola. Mas, presidente, perdemos um atleta aí, o senhor viu, né? Atleta do Cerâmica, perdemos um atleta. Pois é. Atuei por 9 anos, mas desisti. Chega uma hora, cara. Mas a gente um corre. Mas dentro assunto que disso precisa do ser que debatido. o Jefferson falou, nesse fim de semana do dia do Aimoré, eu estava acompanhando a delegação em Tubarão. estava em Tubarão. Eu acompanhei pelo que o pessoal do Conselho mostrou. Realmente foi bacana assim, o envolvimento da comunidade. E eu gostaria que tivesse esse envolvimento num dia de jogo. Então, está na nossa programação fazer mais dessas atividades e daqui a pouco conseguir fazer alguma dessas atividades Combinando com o jogo. combinando com o jogo, para ver se aí tu consegue empurrar aquele pessoal que foi lá para a corrida, que foi lá para o show do Miro, que foi lá para não sei o quê. Presidente, e dentro disso uma pergunta, o que será que nós, o Aimoré, a gente está fazendo de errado, que isso não vem? A partir do momento que a gente trabalha com muita dificuldade financeira, às vezes as continhas atrasadas, pode gerar aquele montante de dívida de um INSS, de um FGTS. Às vezes o torcedor nos cobra, mas como é que tu vai fazer uma coisa sem dinheiro? Tu vai fazer mais dívida, tu vai fazer um show no campo, estragar o campo, o campo da Arena, vocês viram, né? Sim. Que é uma coisa do outro nível. Sim. Aí você estraga o campo do Aimoré, do Novo Hamburgo, aí tu vai ter mais gasto. Nossos clubes, a quantidade de sócios que nós temos hoje, claro que a gente não oferece nada em troca, a gente oferece jogos. Nosso produto é o futebol. É só jogo, né? E aí, puxa, aí o cara diz, pô, mas eu vou te pagar o ano todo, mas tem só 3, 4 meses que tem jogo de gauchão, às vezes copinha não vai. Isso é muito difícil. Tu teria que dar mais alguma coisa pro torcedor, mas de que forma tu vai dar? Mas eu destaco uma outra questão. Quanto que é o plano de sócio do Novo Hamburgo? Novo Hamburgo, a média é 40, 50 reais. 40 e 50. Do Aimoré? Cara, nós lançamos esse ano o Lance Capilé. 250 o lance capilé. Na última modalidade foi 299, né? Com direito a uma camiseta oficial, a ingresso a todos os jogos, né? E mais o aplicativo de saúde Tem Hora, que é um aplicativo que te dá descontos em consultas médicas, em veterinário, em exames de imagem,
né? E a gente vendeu cerca de 200 lances capilares. Por que eu digo isso? Quanto o senhor esperava, desculpe, Jefferson, quanto o senhor esperava vender? A necessidade Era 1.000. era no mínimo 1.000. E se contar que tu tem uma população de 200 mil habitantes, um pouquinho mais, né? E o preço acessível, isso, R$ 299 para tu ter todas essas comodidades, digamos assim, tranquilamente numa população de 220, 230 mil habitantes, caberia 5 mil lances capilares. O Luciano, que é meu dirigente de marketing e que é um vendedor, e ele diz, não, nós vamos vender 5 mil. E nós vamos pagar todas as dívidas. E 200 mil habitantes, presidente São 200 Paulo, mil. Novo Hamburgo 250, só 2% da população. É. É? É pouquinho, é pouco e a gente não consegue isso. Por que eu destaquei o valor do ingresso? Porque até na divisão de acesso eu vi muito murmurinho sobre o ingresso. É R$ 30 o ingresso para assistir um jogo. Mas a pessoa não pensa que é 30 para ela se associar. E ela vai em todos os jogos. Se tu tiver 4 jogos no mês com ingresso mínimo de 50, são 150, R$ 200, 3 a 4 jogos. Tu paga uma mensalidade só. E sem contar, se pensar no gauchão, tem o jogo do Grêmio e do Inter que todo mundo chia 70, com o valor do ingresso, né? Exatamente. 70, Bom, 80 assim, reais. aqui deve ser a mesma coisa, o que dá de gente querendo se associar na semana do jogo contra o Grêmio é impressionante, contra o Inter. Mas assim, E te nisso. ligando para pedir Não, mas a associação, eu pago Mas aqui na depois, outro mês já não se associa, É já não uma paga coisa mais. tão assim, triste, que não vale a pena nem mencionar o número de sócios que cada clube tem. É verdade. As pessoas vão dizer que é mentira. A gente usa, puxa, o Novo Hamburgo foi campeão Mas, gaúcho. ô Juarez, então daí a gente vai voltar para aquele ponto onde nós abordamos a SAF. Exatamente. Eu não vejo outra saída, Não. porque não tem, a não ser que o Aimoré e o Novo Hamburgo consigam chegar com as suas próprias forças na Série B do Campeonato Mas, Brasileiro. Eduardo, Mas até lá é difícil, cara. Eduardo, muito eu quero colocar uma difícil. pergunta para ti, muito para o Jefferson, para o presidente. Quantas indústrias e estabelecimentos comerciais temos em Novo Hamburgo ou em São Leopoldo? Nossa, velho. Se cada... Aí eu vou colocar um questionamento. Vocês já imaginaram se cada comércio, cada indústria ajudasse o clube com R$ 20 por mês? Mas já se tentou isso várias vezes. Não, pois é, eu estou te No Novo colocando, Hamburgo, não é por falta tem de certeza que lá no tentar. Aimoré também. Não é por falta de tentar. Já foi feito assim, parcerias com a associação comercial para, sabe, já foi feito tudo que eu não sei mais o que fazer. Não tem mais o que fazer, não vejo outra saída. A minha opinião é que tem Aí que às vezes tu ouve pessoas dizendo, bater poxa, saco. eu vou Não falar adianta. pro Novo Hamburgo não merece ter um time de futebol. Eu já escutei muita gente falar isso. Mas a gente sabe que eu sou muito amigo do Felipe, eu fui vice-presidente dele, e o Felipe Becker é um cara que de vez em quando a gente... Werner, será que além de ti, de mim, que foi presidente, do Ronaldo Vieira, foi presidente, das pessoas que se envolvem e se envolvem porque gostam do clube, não é nenhuma... Será que alguém mais acredita? E eu conto essa história no dia que nós tivemos o dia decisivo contra o São Luís. Eu estava com um conhecido aí de Caxias, eu fui almoçar fora, num restaurante de São Leopoldo, já uniformizado para o jogo. Cara, umas 10 pessoas vieram bem. Hoje temos que ganhar, né? Sim, ganhar, claro, vamos fazer de tudo. Pergunta se eu encontrei algum dos 10 no jogo. Nenhum. Mas o senhor perguntou se o senhor é sócio? Mas eu pergunto. Não, pois é, eu vou me associar. Essa semana eu vou lá, vou comprar uma camiseta. Agora, eu não sei se o senhor percebeu, mas as maiores perguntas, os maiores questionamentos, o porquê que o clube fez isso, não fez o outro, por que tu não contratou o fulano, não contratou o outro? Essas pessoas não são sócios. É bem isso. Olha aqui, temos participações dos nossos telespectadores. O assunto está muito bom porque é um assunto que rende. Imagina aqui no programa, Jefferson, está rendendo, imagina no conselho dos clubes. Dos clubes que em Grêmio Internacional já está sendo debatido e é um debate muito... Um debate que gera polêmica. E vai gerar polêmica em Aimoré, vai gerar polêmica no Novo Hamburgo, mas precisa ser debatido. Mas vamos lá, Eduardo. Aqui, ó, se há 20 anos, as coisas mudaram muito. Se há 20 anos tu lançasse a ideia que os táxis teriam uma concorrência, tu acreditaria nisso? E a Uber veio para ficar. Né? A questão
daquela outro aplicativo de aluguéis. Quantos hotéis estão passando dificuldade em função do Airbnb? Na minha área, na medicina, há 30 anos atrás, tu falasse em teleconsulta, os caras tinham convulsão. Não pode de jeito nenhum. Morreu no susto já. Hoje é uma realidade que veio para ficar. Então, assim, os conselhos dos clubes de futebol têm uma tendência conservadora. Então, assim, e eu já disse isso no meu conselho lá, assim, cara, tudo bem, vocês gostam de estádio, beleza, tijolo, vamos continuar. Mas um dia vai ser churrasquinho. Tem que ser um grito de socorro, né? Vai ser um churrasquinho para se lembrar dos áureos tempos que a Aimoré jogava no Cristo Rei, porque se o dono do Cristo Rei que nos deixar entrar, né? Exato. Eu passei por isso na venda do estádio Santa Rosa em 2001. Que eu era o presidente do clube e eu assinei a escritura de estádio. Sim, eu imagino. Pronto, se foi, não vai mais existir o Novo Hamburgo. Porque naquela época, e hoje cada vez mais, né, as pessoas acham que mediante isso o dinheiro some, que ninguém vai fazer nada. É. Hoje a maior queixa do público hamburguense é que o estádio ficou muito longe, que no Santa Rosa dava para vir. Mas o Novo Hamburgo ia perder um estádio num leilão. Tinha que fazer um negócio. Né? E o negócio que foi feito. Aqui o Carlos Fonseca, da Blend Coworking, boa tarde, a qualificada bancada. Fabrício Taquinski, excelente tarde. Ana Cristina Pires também acompanhando. Rômulo Mônaco, gostaria de dar os parabéns ao Aimoré pelo investimento que está sendo feito na sua base. Esse ano estão no Estadual Sub-17, que há muitos anos não participavam. Sub-20 é terceirizado, então não sei se algum atleta saindo dessa parceria terá retorno para o clube. Sim. Na realidade é uma parceria que a gente sabe que os custos de disputar uma divisão de base não são poucos, né? Então a Sub-17 vai ser nosso custo. E no Sub-20 a gente fez uma parceria com o Esporte Clube Jaú, mas os atletas estão vinculados ao Aimoré, são jogadores do dois Aimoré. Sub-20, né? É que nós temos o Sub-20 competitivo, que é esse do Jaú, mas que é uma coisa que a gente fez para essa competição especificamente, nós fomos procurados por ele e a gente achou que valeria a pena fazer essa parceria, e tem o Sub-20 da escola do Aimoré. Parabéns, realmente investimento na base é importante. Quero botar rapidamente aí, não sei se nós conseguimos com o tempo, nós temos aí meio-dia mais 52 minutos, os gols de ontem do Master do Novo Hamburgo contra o Master do Vasco da Gama. Põe na tela para nós aí. O time do Vasco da Gama acabou vencendo pelo placar de 4-1. E foi um jogo festivo, né, Juarez? Isso vale Que golaço, hein? Embora não tenha sido o que realmente daqui a pouco poderia ser para o Novo Hamburgo, mas parabenizar ao Master do Novo Hamburgo, que se movimentou bastante para ter a realização deste jogo. E foi o jogo que marcou aí a data de aniversário do Novo Hamburgo. E à tarde nós tivemos o Sub-20, né? Jogando. Exatamente. Então, foi um dia, 1º de maio, de jogos. Exatamente. Eu até queria aproveitar para parabenizar esse pessoal do veterano pela organização, o Laírton e sua turma lá do veterano, né? Porque é muito difícil e a gente até gostaria de se fazer uma programação maior, uma festividade grande, mas hoje é que nem tu falou, Eduardo, tu passar o chapéu, o tradicional jantar, o pessoal já não está mais adepto a isso. E no momento que a gente está passando, é difícil tu investir em alguma coisa, aí tempo chuvoso, então a gente vai fazendo o que consegue, né, o que está ao alcance para não onerar mais o clube, né? Não dá para dar o passo maior que a perna. Nós estamos vivendo um momento difícil e aí é muito fácil tu ficar do outro lado lá falando e corneteando, dizendo que tinha que fazer isso, contratar aquilo e jogar a Série D, jogar a Série C, jogar a Copinha. Isso é muito fácil falar, né, Jefferson? O difícil é fazer. O difícil é botar no campo, né? Botar no papel o futebol. Não é nada fácil, como muitos pensam, né? Que é tranquilo, não vamos no tempo para investir, não vamos no tempo para correr. Como não consegue, que é algo que deve escutar muito, né? Sim, mas Jefferson, presidente, tá aí, quanto custa só para manter o estádio hoje em condições? Um jogo.
É uma conta que as pessoas normalmente não fazem. Eu não me recordo do valor, mas acho que o luz. Werner comentou lá na rádio sobre questão de custo, questão de viagem, de etc. Até da Série D, eu acho que tu comentou algo sobre. Né? Na Série D, na realidade, a CBF Ela dá subsidia da estadia e passagem para 28. Aumentou de 25 para 28. Porém, nós somos surpreendidos, ano passado não tinha isso, que como o Caxias fica a menos de 100 quilômetros, Não ganha. nós não ganhamos nada. Mas não gasta nada daí 100 quilômetros, né, presidente? É barbada, né? É barbada, né? Então, é aquela coisa, um dia atrás do outro você tem uma notícia boa, mas assim, tranquilamente, para tu manter o clube funcionando, né? Abrir as portas do clube, tu gasta aí de 60, 80 mil reais por mês. Se andar tudo bem, se não andar, tiver muita manutenção. E eu não estou falando de folha de pagamento, de atleta, Só o dia a dia. No dia a dia, o giro do clube. Presidente, o senhor tem uma ideia de que vai custar a Série D com a Aimoré, assim, por cima? Bom, que a gente fez uma folha bem enxuta, bem limitada. Sim. Né? Então, eu acredito que, vamos lá, com 200 mil mês, 200 mil mês, a gente faz a Série D. Então, isso são 600 mil reais. Estou falando, e contando se nós não nos classificarmos. Sim. Né? E aí, então, bom, vamos mais 2 meses, são mais... 200 mil. 1 milhão, vamos arredondar para 1 milhão. 200 mil Uma mais... participação completa na Série D, 1 milhão. E se o senhor está colocando já junto funcionário? Sim. E aí, ó, classifica, aumenta, né? Se classifica de fase, vai aumentando o custo. Exatamente. Não, a série D é isso, assim, é ruim... Mas é bom. É ruim jogar, mas é pior não jogar. Exato. Mas, doutor, a copinha, para nós, a gente fez um levantamento, é de 600 a 700 mil a copinha. E tu busca ela para jogar uma Copa do Brasil. Mas só tu vai ganhar, se tu passar, tu ganhando a vaga na Copa do Brasil, tu vai ganhar para a despesa da copinha só. Isso aí. Se tu passar, daí tu vai ter um up financeiramente. Se não, é a despesa. Mas é por todas essas que eu não vejo como nós escaparmos da SAF. Outra coisa, Eduardo, a copinha, tu tem que planeja ela sem nenhuma concentração, que hoje uma concentração mas de 5, 6 mil reais. Hoje o Aimoré na Série D não está concentrando. Não, a gente só... Aí, assim, a gente concentrou para o jogo de Caxias, porque a gente tem parceria com o hotel em São Leopoldo, então a gente, no Gauchão, a gente estava concentrando. Né? E, então, incluímos a nossa parceria a essa concentração e aí nos deslocamos no mesmo dia, porque se fosse concentrar em Caxias, o valor seria um absurdo. A gente fez no Gauchão isso. A gente concentrou aqui, Juventude e Caxias, a gente foi no dia. Isso, e a gente fez até baseado em... Alguém, acho que foi o Preto, que falou. O Caxias, nós vamos fazer a mesma coisa, não tem porquê a gente se deslocar um dia. Eduardo, eu não sei se tu lembra. E sem contar, né, assim, só mais um detalhe, né, despesas de arbitragem, o clube paga. Depois é reembolsado. E o clube, às vezes, é a figura do presidente, porque naquele dia, casualmente, o fluxo não permitia, né? E então, assim, e aí tá o delegado da CBF te olhando lá, diz, bom, né? O que eu vou fazer? Normalmente, antes de começar o jogo. Tem que pagar antes de começar o jogo. Se tu não tiver, não começa o jogo. Então, Exatamente. É assim, aquela brincadeira que eu já ouvia falar há muitos anos, né? Numa reunião de conselho para definir o presidente, está todo mundo ali enfileirado, ou alguém vai no banheiro, ou o candidato à presidência dá um passo à frente. Daí o que sobrar, o que ratear, nos outros que deram passo para trás, é o presidente. Não, mas e assim... não dá, ó. É complicado. E isso acaba afetando a vida pessoal da gente, a minha mulher, meus filhos já dizem, tu não vai continuar. Tocar aquela viola, nem pensar, não, presidente. faz umas 2 semanas que eu não consigo jogar perto do violão. Por quê? Porque aí é trabalho, é futebol, presidente, é viagem. Eu tinha me programado, prometido para mim mesmo que eu ia parar umas 2 semanas quando terminasse o Gauchão. Nós já estamos em maio. Tá, 2 meses, a diferença é pouca.
Porque tu sabe, né, Eduardo, que eu acumulei futebol, o administrativo, tudo. Então, no dia do jogo, tu fica louco. Não, tá louco, tá louco. Até assim, aproveitando, Juarez, acho que nós possivelmente não seja eu o presidente do Aimoré no ano que vem. A minha gestão termina no final do ano, mas vamos deixar uma semente lançada. Quem sabe se a gente consiga fazer isso com bastante antecedência, a gente consiga ter sucesso, de nós conseguirmos caminhar junto de algum modo. Que nem a Tramontina vai no Grêmio e no Inter. As americanas, acho que nos dois também. Assim, ó, como nós temos o Gauchão e os dois clubes têm a Série D, imagina assim, nós vamos ter uma coisa inédita ano que vem. Nacional, um clássico no Vale dos Sinos valendo por uma competição nacional. Cara, se a gente não conseguir com tudo isso despertar assim, aí nós temos que pegar o boneco. Pode pegar o boneco e ir embora, porque não. E mais uma coisa que me escapou, Eduardo. O custo para ti registrar um atleta hoje para liderar Meu ele. Deus do céu. Gente. Não, mas se na base é caro, imagina no profissional. Hoje a transferência a mais barata é R$1.000 de um estado para o outro. Mais 500 e não sei quanto para a CBF, mais a taxa daqui. E as outras é tudo 1.500 só para vir. Não. Assim, ó, tudo isso que o Juarez falou, e aí a alimentação dos atletas, e vai. Né, a passagem para eles ir embora, moradia, passagem para eles virem. O Novo Hamburgo na passagem só está acordado, é só a passagem de vinda. Nós ainda temos essa bondade. Uma coisa que eu não concordo, você tem que mudar, é tu pagar, são os clubes pagar apartamento aí para jogadores. Isso eu não concordo de maneira nenhuma. Porque se nós vamos trabalhar, claro que isso acaba atraindo o jogador, mas nós trabalhadores comuns, se for trabalhar em Criciúma, ninguém vai pagar meu apartamento. Eduardo, o Novo Hamburgo dá um... Tem que pagar, isso não existe. O Novo Hamburgo dá um auxílio moradia, não aluga mais nada. E um auxílio... Esse ano a gente tem que mudar. Diminuiu muito. Tem que mudar. Adotamos alguns auxílio moradia. Tinha uns outros apartamentos com um custo mais em conta que a gente manteve. Mas isso também joga um pouco questão salário, né? Consegue atribuir questão salário, né? Também. Ou não. Ou não é algo que pode daqui a pouco... Como assim, já? Tu dá esse auxílio à moradia, ao aluguel, etc. E tu consegue... eu te faço isso, mas o teu salário vai ser X. Isso. Né? Não, então tem também essa jogada jogada que daqui a pouco pode... No final, nós vamos marchar igual. Isso aí. Eu tenho que encerrar o programa, porque a produção já está quase me dando uma flechada aqui. Ainda bem que eu tenho um médico do debate. Na bancada. Presidente, muito obrigado pela participação no programa. Muito legal. Nem falamos sobre Grêmio Internacional. Deixa para eles falarem, né, Jefferson? Mas tem todas as emissões. Deixa para eles falarem. Eu ia mostrar só o gol, mas deixa para eles falarem. Foi muito bom o debate. Eu acho que vai ampliar cada vez mais em relação a essa questão da SAF. E eu gostaria de agradecer a participação, presidente. E juro por Deus, estou na torcida pelo Aimoré. O pessoal do Novo Hamburgo não gosta do torcedor. Vai torcer para o Aimoré agora. Não torço para o Aimoré também. Tá certo. Tem que estar na Série D, tem que subir para C. Parabéns. Claro que gostaria de subir, mas eu tenho que ter a minha realidade, meus pezinhos no chão, né? Sim. Então, assim, cara, se a gente conseguir passar de fase e ir para um mata-mata, eu já fico muito satisfeito. Se conseguir ir para o segundo, melhor ainda. E aí, ano que vem, né, tendo nós ficado lá entre os 16, são 16 melhores da Série D, construir junto e começar a construir esse ano uma Série D bacana para o Novo Hamburgo, para o Aimoré, e que a gente consiga motivar o empresariado da região a nos ajudar a fortalecer os dois clubes. Obrigado, presidente. Obrigado, Jefferson. Eu que agradeço a oportunidade, né? A gente bater um papo, falar sobre futebol, falar sobre o Aimoré, sobre Novo Hamburgo. Sábado estaremos aí nessa próxima jornada aí do Aimoré, depois tem outra em casa e depois vamos conhecer Pato Branco, acho, viu? Nós vamos permanecer aí ao lado, assim como a gente esteve desde o início do Gauchão, Novo Hamburgo e Aimoré. Eu também sigo aí, conhecendo os estádios, que é muito bacana. Pela Rádio Mais Independência. Juarez Radaeli, muito obrigado pela presença. Eduardo, eu quero agradecer ao convite, né? Sempre é bom a gente poder estar participando com gente desse nível aí, presidente. Estamos aí sempre. Se o senhor me convidar para tomar um café lá sábado no Cristo Rei, eu vou lá olhar, com certeza. Tá vendo? Mas ele não pode ser sócio, presidente. Eu não posso ser Mas ele sócio. não pode. Não. Presidente, mas eu vou... Presidente, Ele não pode ser sócio. Mas eu vou comprar meu ingresso. Não, daí é legal.
Só o café. Não só o café, tem o do Até Alex. uma cervejinha no Exato, bar lá. e deixar um convite aqui para o meu amigo, quando começar a temporada, para você fazer um teste ali com o Novo Hamburgo também, né? O Beno já me conversou, mas falou que ele acha que eu posso auxiliar na Casa Mato, o Beno falou. Tudo bem, obrigado. Valeu, Vanessa. Gente, satisfação e obrigado a todos. O programa Debate Bola vai ficando por aqui. Voltamos na próxima semana. Tchau!